Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente, um abençoado dia na presença do Senhor. E hoje vamos fazer a nossa leitura bíblica, capítulo 9 de Juízes. Versículo 3 diz assim: E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. A atitude insensata de Gideão deu origem a um desastre familiar que se estendeu ao povo de Siquém. A fabricação da estola sacerdotal de ouro veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Por mais que Gideão não tivesse a intenção de tornar a estola um objeto de idolatria, todo Israel se prostituiu após ela. Ele teve 70 filhos, pois tinha muitas mulheres, além de outro filho com uma concubina siquemita, a quem chamou de Abimeleque. A proposta de Gideão havia rejeitado de ser o primeiro monarca de Israel. Abimeleque, filho ilegítimo, reivindicou para si, contratando ao seu serviço homens levianos e atrevidos que o seguiram. Abimeleque matou os seus 70 irmãos sobre uma pedra, restando apenas o filho mais novo de Gideão, Jotão, que havia se escondido. E foi da boca deste que foi proferida a profecia de maldição sobre Abimeleque e sobre o povo que o havia declarado rei. Resumindo, em cima de uma pedra, Abimeleque matou seus irmãos e por meio de uma pedra lançada do alto recebeu o golpe da morte. Que história trágica, não é mesmo? Mas duas coisas me chamaram a atenção nessa narrativa. Primeiro, que a linhagem familiar ou o fato de pertencer a um grupo seleto não significa que todos sejam dignos de confiança. E segundo, que o mal feito a outro volta-se ao próprio malfeitor. É só uma questão de tempo. Seu ministério terrestre, Jesus foi maltratado e rejeitado pelos seus, por aqueles que se autodeclaravam justos. Mas sobre isso ele nos deixou advertência: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens. O conselho do Mestre aos seus discípulos se estende a nós hoje. Jesus ele se relacionava com todos, e seus ensinos eram para todos, mas seus amigos pessoais restringiam-se a 12 pessoas. E o mais restrito ainda era o grupo que o acompanhava a seus lugares de refúgio e oração. E mesmo entre os 12 estava Judas, aquele que o trairia. Cristo não o rejeitou, mesmo conhecendo os desígnios do seu coração. Antes o amou, demonstrando isso por preceito e por exemplo. A gente vai passar a vida andando entre amigos e andando entre inimigos. Mas a sabedoria que Jesus nos adverte é não a ter com a finalidade de nos afastarmos das pessoas, mas naquelas cujas atitudes possam nos afastar dele. A arte da convivência requer de nós constante comunhão com o Senhor. Só a intimidade com Deus nos ajudará a termos sabedoria na escolha dos nossos amigos mais íntimos. A Bíblia deixa bem claro de que Pedro, Tiago e João, esses 3 discípulos, definitivamente eram amigos íntimos de Cristo. Porque eram infalíveis? Não. Amados, pelo contrário, por sua íntima comunhão com o Pai, Jesus enxergou neles pedras brutas que, se lapidadas, exerceriam a influência poderosa no estabelecimento e no fortalecimento da igreja cristã. Abimeleque, ele foi declarado rei simplesmente por um critério: é nosso irmão. Em nenhum momento o Senhor foi consultado. Agiram por impulso, receberam as trágicas consequências de uma escolha insensata. O apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, que notei bens aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo. Ou seja, não se envolvam em intrigas e maledicências, pois tais práticas provêm daqueles que servem ao inimigo de Deus, que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Clamemos, pois, ao Senhor por prudência e sabedoria em nossos relacionamentos, para que nenhum deles nos seja pedra de tropeço em nossa comunhão com Ele. Sigamos o exemplo de Cristo, que nos ensinou o cumprimento da lei. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orais pelos que vos caluniam. Que assim como foi com Jesus, que o Espírito Santo nos torne sábios praticantes do amor. Reflita sobre isso, amados, e um excelente dia na presença do Senhor.